nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Eu espero que você esteja muito bem em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui para a leitura de mais 4 capítulos do livro de Provérbios, ok? Hoje leremos os capítulos 9, 10, 11 e 12. Lembrando a você que o cerne do livro de Provérbios é a sabedoria. Então, vamos aproveitar para adquiri-la, ok? Provérbios, capítulo 9. A sabedoria edificou a sua casa, já lavrou seus 7 pilares, já matou os seus animais, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já enviou suas criadas, ela clama dos lugares mais altos da cidade. Quem quer que seja simples, que se volte para cá. Quanto àquele que carece de entendimento, ela diz: vem, come do meu pão e bebe do vinho que eu tenho misturado. Abandonai os tolos e vivei, e ide pelo caminho do entendimento. Aquele que reprova o escarnecedor adquire vergonha para si, e o que repreende o homem ímpio adquire para si uma mancha. Não reproves o escarnecedor, para que ele não te odeie. Repreende o homem sábio, e ele te amará. Dá instrução ao homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo, e ele aumentará em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Porque por meu intermédio teus dias serão multiplicados, e anos da sua vida se aumentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio, mas se escarneceres, somente tu o suportarás. A mulher tola é espalhafatosa, ela é simples e nada sabe, porque ela se assenta à porta de sua casa, sobre uma cadeira, nos lugares altos da cidade, para chamar os estrangeiros que andam correto em seus caminhos. Quem é simples, volte-se para cá. E quanto àquele que carece de entendimento, ela lhe diz: as águas roubadas são doces e o pão comido em secreto é agradável. Mas ele não sabe que os mortos estão lá e que seus convidados estão na profundeza do inferno. Provérbios capítulo 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é o peso de sua mãe. Os tesouros da perversidade de nada lucram, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixará sofrer a alma do justo com a fome, mas ele rejeita a subsistência dos perversos. Torna-se pobre aquele que lida com a mão negligente, mas a mão do diligente enriquece. Aquele que ajunta no verão é um filho sábio, mas o que dorme na colheita é um filho que causa vergonha. As bênçãos estão sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração receberá os mandamentos, mas o tolo tagarela cairá. Aquele que caminha corretamente caminha seguro, mas aquele que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Aquele que pisca com os olhos causa tristeza, mas o tolo tagarela cairá. A boca de um homem justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Nos lábios daquele que tem entendimento se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas daquele que é vazio de entendimento. Os homens sábios acumulam o conhecimento,
mas a boca do tolo está perto da destruição. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte, a destruição dos pobres é a sua pobreza. O trabalho do justo tende à vida, o fruto do perverso ao pecado. Aquele que está no caminho da vida guarda a instrução, mas aquele que recusa a reprovação erra. Aquele que esconde o ódio dos lábios mentirosos e aquele que profere calúnia é um tolo. Na multidão de palavras não falta pecado, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. A língua do justo é como a prata escolhida, o coração do perverso é de pouco valor. Os lábios do justo alimentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de sabedoria. A bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta dores. É como um esporte para um tolo fazer o mal, mas um homem de entendimento tem sabedoria. O temor do perverso sobrevirá a ele, mas o desejo do justo será concedido. Assim como o redemoinho de vento passa, assim passa o perverso, mas o justo é um fundamento eterno. Como vinagre para os dentes e como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos perversos serão diminuídos. A esperança dos justos será alegria, mas a expectativa dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para o justo, mas será destruição para os trabalhadores da iniquidade. O justo nunca será removido, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo gera sabedoria, mas a língua perversa será cortada. Os lábios do justo sabem o que é aceitável, mas a boca dos perversos fala perversidades. Provérbios capítulo 11. A balança falsa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem o orgulho, então vem a vergonha, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos justos os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. Riquezas não dão lucro no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do perfeito endireitará o seu caminho, mas o perverso, pela sua própria maldade, cairá. A justiça dos justos os livrará, mas os transgressores serão apanhados em sua própria maldade. Quando um homem perverso morrer, perecerá sua expectativa, e a esperança dos homens injustos perece. O justo é libertado do problema, e o ímpio vem em seu lugar. O hipócrita com a sua boca destrói o seu vizinho, mas por meio do conhecimento os justos serão libertados. Quando tudo vai bem com o justo, a cidade se regozija, e quando o perverso perece, há gritos. Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos perversos é derrubada. Aquele que é vazio de sabedoria despreza seu vizinho, mas um homem de entendimento mantém sua paz. O mexeriqueiro revela os segredos, mas aquele de espírito fiel oculta o problema. Onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Aquele que é fiador de um estranho deve ser esperto para isso, e aquele que odeia a fiança estará seguro. Uma mulher graciosa retém a honra, e os homens fortes retêm riquezas. O homem misericordioso faz o bem para sua própria alma, mas aquele que é cruel perturba a sua própria carne.
O perverso trabalha em uma obra enganosa, mas para o que semeia justiça haverá recompensa certa. Como a justiça tende à vida, assim o que segue o mal persegue a sua própria morte. A abominação ao Senhor são aqueles que são perversos de coração, mas os justos em seu caminho são seu deleite. Ainda que junte as mãos, o perverso não ficará impune, mas a semente dos justos será salva. Como uma joia de ouro no focinho de um suíno, assim é uma mulher bela que não tem discrição. O desejo dos justos é somente o bem, mas a expectativa dos perversos é a ira. Ao que contribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para sua pobreza. A alma generosa prospera, e aquele que regar, também ele será regado. Aquele que retém o trigo, o povo amaldiçoará, mas a bênção haverá sobre a cabeça daquele que o vender. Aquele que diligentemente busca o bem, procura o favor, mas o que busca o dano, esse lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como um galho. O que perturba sua própria casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Eis que o justo recebe da terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Provérbios capítulo 12. Quem ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O bom homem obtém o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é uma coroa para o seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos perversos são engano. As palavras dos perversos são para ficar à espreita por sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios são derrubados e não permanecem, mas a casa dos justos ficará em pé. Um homem será elogiado de acordo com a sua sabedoria, mas aquele que é de coração perverso será desprezado. Aquele que é desprezado e tem servo é melhor do que aquele que honra a si e carece de pão. O homem justo se importa com a vida de seu animal, mas as ternas misericórdias dos perversos são cruéis. Aquele que lavra sua terra se satisfará de pão, mas o que segue pessoas vãs é vazio de entendimento. O perverso deseja a rede dos homens maus, mas a raiz dos justos produz fruto. O perverso é enlaçado pela transgressão de seus lábios, mas o justo sairá do problema. Um homem se satisfará com o bem pelo fruto de sua boca, e a recompensa das mãos de um homem será dada a ele. O caminho do tolo é reto para os seus próprios olhos, mas o que ouve o conselho é sábio. A ira do tolo é logo conhecida, mas um homem prudente encobre a vergonha. Aquele que fala a verdade anuncia a justiça, mas a falsa testemunha o engano. Há alguns que falam como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade se estabelecerá para sempre, mas a língua mentirosa dura só por um momento. O engano está no coração daqueles que imaginam o mal, mas a alegria para os que aconselham a paz. Nenhum mal acontecerá ao justo,
mas o perverso será cheio de danos. Os lábios mentirosos são abominação ao Senhor, mas os que negociam de forma verdadeira são o seu deleite. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a tolice. A mão dos diligentes dominará, mas os preguiçosos estarão debaixo do tributo. O peso do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é mais excelente do que o seu vizinho, mas o caminho dos perversos os seduz. O homem preguiçoso não assa o que ele pegou na caça, mas a substância do homem inteligente é preciosa. No caminho da justiça está a vida, e na sua vereda não há morte. Amém? Bom, eu vou falar aquilo que me chamou mais atenção, né? No capítulo 9, no verso 8, diz assim: não reproves o escarnecedor para que ele não te odeie. Repreende o homem sábio e ele te amará. Eu acho que isso tem muito a ver com aquela passagem que diz: não dê pérolas aos porcos. Porque o escarnecedor normalmente ele não te dá ouvidos, né? Ele diz: isso não me interessa, não, eu não estou errado. E agora, o homem sábio, quando nós repreendemos, ele passa a nos amar. Por quê? Porque ele vê o cuidado que a outra pessoa está tendo, né? Então, ele sabe, porque ele é sábio, que aquela repreensão é para o bem. Então, ele aceita, ele retém aquilo e ele vai pedir, né, para o Senhor ajudar o caminho, a endireitar os caminhos, as veredas, etc. Não fazer mais aquilo que estava sendo feito. Mas o escarnecedor não, ele vai te odiar, porque ele não quer saber, né? Ele despreza a sabedoria, ele despreza o conselho e despreza até quando você está dizendo alguma coisa para ele. Por quê? Porque ele não tem a sabedoria. Já o homem sábio, ele tem sabedoria e ele adquire mais. Por quê? Porque ele discerniu que aquela palavra era uma palavra de repreensão, porém para o bem, ok? E aí ele vai te amar, tá? O outro ponto é que o Senhor continua falando sobre a língua, né? Ele diz que na multidão de palavras sempre vai haver pecados. Sempre vai haver quando nós falamos demais, né? Escutamos menos, né? Então o Senhor continua falando acerca da língua, acerca do que nós falamos, né? E ele diz: na multidão de palavras, vai ter pecados. E a questão que o Senhor frisa, né? Que ao justo será dada uma recompensa, é uma certeza, isso ele nos garante. Que a gente não olhe para os perversos, porque realmente o final dos perversos é um final de destruição, é um final de morte. Então que nós não prestemos atenção aos perversos, né? E às vezes pode subir ao nosso coração, assim, dizer: os perversos estão aí se dando bem, mas isso não é verdade, né? Aos olhos humanos, no plano material, isso é verdade, mas na outra dimensão em que nós estamos, lá onde nós estamos assentados, conforme Efésios nos diz, há uma recompensa e será dada àquele que permanecer, né? Então, que isso sirva para nós de consolo diante de tantas injustiças, que nós tenhamos isso no nosso coração. É a palavra do Senhor verdadeira, e ele não diria uma coisa que ele não vai fazer, tá bom? Então, realmente, aqueles que não quiserem aceitar a sabedoria do Senhor, não quiserem aceitar os conselhos, os mandamentos, os estatutos, esses serão punidos, né? Porque são perversos, maquinam o mal, falam muito,
como nós lemos ontem, né? Cria discórdia entre irmãos, enfim, é aquela pessoa que não está pela paz, né? Nós somos apaziguadores, pacificadores. Essa é a nossa natureza, porque essa é a natureza do nosso Pai. Então, aqueles que não têm essa natureza realmente sofrerão as consequências, tá bom? Então vamos orar? Pai, muito obrigada, porque a tua palavra é verdadeira e nós podemos crer plenamente nela. E Pai, por favor, nos ajuda a endireitarmos os nossos caminhos. Como o salmista disse, Senhor, olha para dentro de nós e aquilo que não está de acordo, não está alinhado com o Senhor, vem com teu poder, Pai. Vem com teu poder e nos limpa, nos purifica. Eu sei que o Senhor conhece todas as coisas, tudo que nós falamos, o Senhor está lá, presente, o Senhor sabe. Então, Pai, nos ajuda a falarmos pouco, palavras de paz, de aconselhamento, de sabedoria e a ouvirmos mais, né, para estarmos sempre nesta comunhão gostosa. Muito obrigada, Senhor, por cada irmão que nos ouve, que está junto conosco nessa jornada. E, Pai, gratidão por todas as coisas que o Senhor tem feito. Eu louvo e agradeço pelas correções, porque eu sei que o Senhor só corrige quem o Senhor ama. E eu quero, Pai, eu tenho o meu coração voltado para isso, para para ter a minha vida alinhada, o meu caminho endireitado, o meu comportamento sendo ali de acordo com aquilo que agrada ao Senhor, Pai. Por favor, me ajuda, ajuda o meu irmão, nos ajuda nas nossas falhas, nas nossas fraquezas. Somos carentes, Pai. Carentes, Senhor, de tudo que vem do Senhor, tudo, todas as coisas, as de correção, as de afago, tudo nós carecemos daquilo que vem do Senhor, das tuas mãos, Pai. Clamamos a ti, Pai, clamamos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, terminamos aí Provérbios, mais 4 capítulos, e amanhã estaremos de volta, tá bom? Deus abençoe. Diga aí o que mais te chamou a atenção. Também gosto de ouvir lá os irmãos escrevendo, tá bom? Fiquem na paz.